Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do APGEcast, o podcast do futuro procurador. Hoje está com um convidado muito especial, mas muito especial. Fazia tempo que eu não via ele, né, Henrique? Fazia bastante tempo que eu não estava com contato. Um rapaz que ficava comigo todos os dias, me aturava, eu aturava ele todos os dias. Pessoal, receba com muito carinho meu amigo Lucas Pessoa, procurador do Estado de São Paulo. Aí. Valeu, cumprimentar vocês aqui, meu irmão. Tava com muita saudade. Henrique, eu vi esse ano ainda no evento lá na capital. Não vinha pro interior há muito tempo. Desde que Rodrigo se mudou pra cá, saudade, pô. A gente conviveu durante 7 anos, 8 anos, todo dia lá no trabalho. Quando ainda era todo dia presencial, a gente passava o dia inteiro, almoçava. E fico feliz aqui de participar com vocês, pessoal. Bom, isso aí. Sinto falta do cafezinho, que o Lucas era o cara que mais fugia de pagar o cafezinho na face da terra. Impressionante isso, hein? Ele nunca pagou um cafezinho. O cara nunca pagou. Na verdade, o maior pagador de café da PGE era eu, né? No setor, quem pagava mais sempre era eu. Você tá ligado que esse café é famoso, né? Eu não sei, eu sempre falo essas histórias do café porque o pessoal quer saber do nosso dia a dia de procuradoria e eu conto essa resenha de que a PJ7 é conhecida dentro da PGE por um setor em que, pô, todo mundo tá sempre junto, almoçando junto, depois tem o café junto. E, pô, se chega um cara novo, né? Pô, acabou de ser aprovado, a gente bota pro cara pagar o café, né? Primeira regra, se tem um cara de fora, ele paga o café. E aí chega um monte de aluno e fala, pô, quero passar pra procurador do Estado de São Paulo e vou pagar café pra vocês lá. Eu falo, pô, é isso, aí você tá bem-vindo, pô. A galera acha que procurador vai ser o cara sério que vai ficar naquele gabinete dele. Nada. Vida real é isso daqui, é amizade que você vai se formando. A gente entrou junto na Procuradoria do Estado de São Paulo lá em 2013. Então, a gente se ajudou muito nessa jornada. Vocês estão nessa jornada de estudo para concurso. Não se assustem tanto, que tem muita gente que tem medo de assumir o cargo de procurador, como é que vai ser no dia 1 ali, né? Como é que vai ser? Geralmente os colegas recebem muito bem, então isso não é para ser uma preocupação, não. A preocupação agora é estudar para ser aprovado e conquistar essa tua carteira profissional de procurador. E Lucas, eu queria começar aqui contigo, você explicando um pouquinho ali como foi teu início de estudo, até a tua aprovação, posse na PGE São Paulo. Fala um pouquinho ali daquele início, bateu muita cabeça, desde o início já começou voando. Conta um pouquinho pra galera essa tua história. Cara, eu acho sempre uma pergunta legal pra gente conhecer a pessoa que tá falando, porque muita gente tenta se esperar só na pessoa que é o gênio e que passou em primeiro lugar e que sempre estudou da forma perfeita desde a faculdade. E eu acho que a maioria das pessoas que passam não é assim, né? A maioria das pessoas, pô, tem uma jornada meio esquisita e dá certo, em algum momento dá certo. Eu acho que eu sou um desses, sabe? Porque assim, cara, fiz uma faculdade boa, fiz Federal Fluminense, mas assim, na época da faculdade, meu amigo, eu estagiava para conseguir ter dinheiro para viajar nas férias, para ir pro carnaval, para ir na chopada, para curtir a vida. E eu estagiava em escritório, depois estagiei na Petrobras, mas não pensava em concurso público em nenhum momento. Eu lembro que teve um amigo meu que falava desde o segundo período que ele ia estudar para ser policial federal e eu falava assim, caraca, cara, o que você está fazendo? A gente está na faculdade ainda pensando em chopada, você está querendo estudar para concurso. Mas aí chegou no final da faculdade, eu vi que não ia ser efetivado no escritório, eu vi que para ser efetivado no escritório ia ter que ter aquela necessidade de ficar, sabe, puxando o saco de alguém, passei pela mesma situação. Alguém, ficar tendo que, poxa, conseguir cliente, fazer almoço que você não quer com a pessoa chata. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou parar com tudo, vou estudar para o OAB e depois eu vou estudar para concurso público. E assim, não sabia muito de concurso público, não sabia muito de carreira pública, só falava assim, lá no Rio de Janeiro, muito famosa, PGE Rio de Janeiro, né? Pô, instituição realmente uma das melhores PGEs do Brasil. Eu falei, cara, vou entender um pouco melhor como é que é a PGE. E aí uma coisa me atraiu muito, que é não cair penal e processo penal. Não gosto de penal, não gosto de processo penal. Eu não vejo linha direta, eu não vejo nem Jornal Nacional e nem Fantástico quando fala sobre crime, porque eu não gosto de tragédia. Eu gosto de história boa. Que a Deolane, não sei o que, foi presa isso, a agora. Deolane, cara, se ela tiver um vídeo no TikTok eu posso ter visto, mas a notícia da explicação por que ela foi presa, eu não faço ideia, sabe? Tem gente que vem conversar comigo e eu falo, cara, eu não gosto nem de saber de que crime que aconteceu. Eu não gosto de ver. Não gosto de ver filme de seriado de... Ficou na moda, né? Netflix, não sei o quê. O cara matou 10 pessoas, comeu, não sei quem. Meu amigo, eu não gosto desse negócio, não. Eu gosto de ver coisa boa. Eu falei, eu não vou estudar penal e processo penal nunca mais na minha vida, então comecei a estudar para procuradoria. E aí eu comecei a estudar, na verdade, para o OAB, porque eu era um aluno bem mediano na faculdade. Eu lembro quando eu fui fazer o OAB, foi a primeira vez que eu comecei a estudar de fato, porque antes era só pegar resumo dos outros e dar aquela lida antes da prova. Eu fiz um curso que era chamado UTI da OAB, que ele tinha tipo uma barrinha assim, que era a abertura dele era pip, 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 como se estivesse morrendo, sacou? Eu passei no cursinho, fui fazendo, passei no OAB e de repente comecei a estudar para procuradoria, cara. Estudando para procuradoria, eu acho que eu consegui me entender rápido qual era o jogo. A primeira consideração grande que eu tive que fazer e colocar na minha cabeça é, cara, eu esqueço tudo. Porque o que eu tinha estudado pro OAB
3 meses depois, estudando para concurso já, não lembrava. E eu assisti uma aula presencial, naquela época dos cursos presenciais. Eu ia lá para o centro do Rio de Janeiro, fazia curso presencial. Esquecia depois na hora de fazer a aula seguinte. Tentava estudar, esquecia. Eu falei, cara, não tá dando certo. Eu não posso só assistir aula, não posso só ficar querendo só pensar que eu vou aprender tudo na primeira leitura. E eu já comecei a montar um caderno, que foi um grande primeiro passo que eu tinha, que era simplesmente comprar os livros de doutrina, não tinha PDF, essas coisas na época, né? E fazer meus grifos ali, fazer muita anotação em algumas matérias. E aí, fui estudando no primeiro ano, fazendo muito curso presencial, que depois de um tempo eu fui vendo que não era mais interessante, mas no segundo ano eu consegui engatar um estudo bom, sabe? Eu entrei num programa de residência jurídica na PGM do Rio de Janeiro, que era bem legal, que tinha um tempo para trabalhar, só que dava para estudar também lá dentro, sabe? Dava para dar um jeitinho, fazer um exercício, dar um pouquinho de lei seca. E aí comecei a engatar um estudo em casa, numa biblioteca, que eu lia muito livro, comecei a encaixar revisão, comecei a fazer um pouco mais de questão. E acabou que assim, cara, de forma muito abençoada, consegui chegar no nível legal na prova da PGA São Paulo. Porque antes disso, eu tive algumas aprovações. Tive a prova de Procuradoria Municipal, que ninguém conhecia, uma aqui, uma lá. Mas eu nunca tinha tido um bom resultado grande, sabe? Eu lembro que um pouco antes da PGA São Paulo, eu fiz a PGA do Rio, fiz a prova da PFN, da AGU. Tinha tomado um monte de, meu irmão, nota ruim. E aí chegou, eu falei assim, cara, quer saber? Veio essa prova aqui da PGA São Paulo, vou me jogar para essa prova, vou me dedicar, porque é um edital que parece com o que eu estou estudando, não cai penal, não cai processo penal, vou me jogar para cima dela. Eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de estudo assim, mas eu fiz uma reta final assim fortíssima, assim, para tapar buraco de coisa que eu não tinha estudado. E aí, meu irmão, o resto é história, né? Consegui passar na primeira fase com a nota de corte. Segunda fase, estudei igual um desesperado, tentando aprender aquelas coisas específicas de São Paulo, que vocês conhecem. Só passa na nota de corte só ali sabe também. ali. Passei na nota de corte na segunda fase. Todo mundo. E aí, falei assim, meu amigo, meu primeiro concurso grande, tô na segunda fase, fui aprovado, tô indo pra prova oral. Vou estudar igual um maluco. Fiquei estudando igual um maluco pra prova oral. Um monte de gente, não sei se você lembra, né? Lembro. Chegava e falava assim, não, tá todo mundo dentro. Já tô vendo apartamento em São Paulo. E eu, meu irmão, estudando igual um maluco. E aí cheguei, tive um resultado muito bom na prova oral, fiquei lá em 11º na prova oral, fiquei dentro do número de vagas, e aí fiz a melhor coisa que um concurseiro faz na vida. Larguei a caneta. Nunca estudei mais uma linha de concurso na minha vida. Você falou de prova oral, me lembrei de uma história aqui, prova oral. Você vai... Eu não sei se eu já comentei com você, mas você vai lembrar quem é. Lembra da Renata, que foi a primeira colocada do nosso concurso. Né? Sim. Na época da prova oral, da PGA São Paulo, que a gente fez ali, os candidatos ficavam juntos na mesma sala, né? Aí olha essa história, velho. Aí eu sabia que ela era a primeira colocada, né? Eu era que nem você, velho. O mediano esforçado ali, sentei do lado dela ali, fui conversando e tal. Tinha uma matéria temida demais. Pra galera que também vai fazer prova oral em São Paulo aí, já se cuida dessa matéria, que é previdenciário público. Não sei se você lembra, era o bicho do papão ali. Sentei do lado da Renata, a examinadora estava perguntando umas coisas, tinha a questão de 3 benefícios lá. Todo mundo só sabia 2, basicamente. Eu acho que era quinquênio e licença-prêmio. Aí a Renata sabia um terceiro, que eu acho que era a 6ª parte. Aí ela falou, peguei aquilo ali. Foi na hora lá, a examinadora perguntou, olha, você... fala que os benefícios que tem na Constituição é licença, quinquênio e 6ª parte. É legal, candidato, fale mais sobre 6ª parte. Meu irmão, aí tu imagina o borogodó que eu tive que dar ali na hora. Não é isso aí, concurso também é jogo de cintura. E nessa de jogo de cintura, Lucas, queria te perguntar, você falou que teve dificuldade em conseguir se lembrar da quantidade de coisas que você estava estudando e tal, e essa é uma dificuldade que eu vejo muita gente no mundo do concurso tendo. Como você fez para conseguir vencer essa questão de esquecer muito rápido das coisas? Cara, eu acho que assim, quando você está estudando, você tem que perceber rápido que você esquece as coisas e qual é a melhor forma que você tem pessoalmente para memorizar. Para mim, sempre fez muito sentido a questão da identidade, sabe, memória visual, sabe? Eu evolui muito quando eu comecei a ter um livro, sabe? Quando eu assistia a aula só, ficava escutando alguma coisa assim, não fixava muito. E quando eu comecei a usar livro, fazer material escrito, fazer mapa esquematizado, essas coisas assim, eu usei muito grifo e círculo, seta, grampeava material junto, e acho que essa questão da memória visual funcionou muito para mim. Mas principalmente, sabe, fazer revisão, sabe? E assim, eu sempre foquei muito nas matérias mais importantes que eu tinha para estudar, sabe, procuradorias, constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Eu tenho um material bom para revisar depois, porque eu pensava assim, cara, se eu tô lendo aqui esse livro, e eu estudava, vamos lá, direito constitucional, um livro de doutrina, eu tô demorando aqui, sei lá, 3 meses para ler isso. Eu quero que na hora da revisão eu consiga revisar isso aqui tudo em 2 semanas. E esse que era o meu objetivo, sabe? Tanto que eu acho que
nos concursos que eu fiz antes da prova da PGA São Paulo, eu posso não ter tido resultado tão bom porque eu não tinha feito esse ciclo final de revisão. É igual um atleta olímpico, assim, sabe? Você vê o cara 2 anos antes da Olimpíada que ele começa a fazer o treino. Primeiro ele fica forte, depois ele trabalha técnica, depois ele trabalha na questão, sei lá, fisiológica, depois ele trabalha no mental e ele tenta coincidir tudo para encaixar na cabeça dele, no corpo dele, para na hora da competição ele estar bem. Eu acho que foi isso que eu fiz na PGA São Paulo que me possibilitou ter um resultado que eu acho que foi assim, abençoado, acima do que eu esperava no momento. Quando eu passei, a galera que estava comigo falou, caraca, cara, do nada você passou por um concurso? Ninguém esperava, assim, sabe? E eu consegui a aprovação muito rápido, assim, com 2 anos eu estava tomando posse, com 25 anos. Eu fiquei muito feliz por isso, mas acho que foi isso. Coincidiu um momento final em que eu consegui estar terminando um estudo pela primeira vez de algumas matérias secundárias, mas estar conseguindo completar uma primeira revisão boa das matérias principais e estar no momento que eu estava com muita carga de estudo e começando a fazer exercício com regularidade e fazer bastante estudo através de lei seca e jurisprudência, que eu acho que são outras formas de você também estar meio que irrigando o cérebro de forma diferente, sabe? Aquela coisa. Você estuda de jeito simples. Você lê a primeira vez. Primeira leitura, você tem que tentar o quê? Compreender. Depois você vai consolidando esse conhecimento. E você consolida lendo de novo da mesma forma que você fez antes, mas você também pode consolidar fazendo exercício que cai aquilo. E aí você revisa. Fazendo uma leitura de informativo, e aí você entende melhor aquele caso no caso concreto. Você faz uma revisão em que você faz um mapa mental, porque não ficou muito claro na sua cabeça. Então acho que isso tudo vai encaixando para você chegar naquele momento da hora da prova, sabe? Que tá tipo, a cabeça explodindo assim porque você tá sabendo muito. Eu acho que esse que é o objetivo. Cara, muito, muito interessante, hein? Muito interessante. Você percebeu o que funcionava mais para você ali e conseguiu direcionar ali o barco, né? Cara, tem um tema. A gente está no meio aqui de uma discursiva e de um oral de uma PGA São Paulo, né? Até pegando esse gancho aqui, que é um momento que muito concurseiro tem muito medo de uma prova oral, de uma prova discursiva. Há um certo pavor, tem uma galera que acha que é um bicho de outro planeta. Queria trazer o papo um pouquinho mais para essa parte de discursiva e oral. Pega a tua experiência de estudo, tua experiência como professor, o que você está observando no cenário atual. Então, em questão, vamos começar com discursiva. Em questão de estudo para a fase discursiva, o que muda tanto de uma objetiva para uma discursiva? Qual é o momento que você considera o ideal para iniciar o estudo para uma discursiva? Manda bala, o que você acha em relação a esse tema? Cara, a grande dificuldade da discursiva é que assim, na discursiva você vai ter que ligar coisas. Não é aquele conteúdo estanque. Muitas vezes quando você estuda, tem aluno, por exemplo, meu, que eu faço muito mentoria em acompanhamento individual, por exemplo, e eu não utilizei essa técnica, que era aquela questão de flashcard, por exemplo. Cara, flashcard é uma técnica maravilhosa para você decorar, para você memorizar as coisas. Só que eu percebo que quem estuda assim consegue chegar e avançar muito rápido. Só que, por exemplo, chega no momento em que não consegue ligar também um flashcard com o outro e não consegue ter um certo aprofundamento de determinados temas. Na hora da discursiva, você precisa de um aprofundamento, você precisa trabalhar com conceitos, você precisa argumentar juridicamente. Então, assim, primeira coisa, um pouco antes de fazer uma prova discursiva, é essencial que você veja questões discursivas e veja espelhos para você ver mais ou menos o que é cobrado. Que tem um padrão. É uma questão conceitual, é uma questão que tem uma exceção, é uma questão que é controversa, é uma questão que tem uma jurisprudência nova, que tem uma definição de jurisprudência que explica mais ou menos a lei. E isso, às vezes, a gente não estuda para prova objetiva, que assim, não adianta. Prova objetiva é o quê? É o básico do material doutrinário, mas é principalmente ali, né? Letra de lei, súmula, no caso de Justiça do Trabalho, se o professor de trabalho, processo de trabalho, OJ. Na hora da discursiva, você precisa de um pouquinho mais. Na objetiva, você acerta muitas questões objetivas simplesmente com base na eliminação. Na subjetiva, isso não é possível, né? Não é possível, você tem que construir. Então, acho que assim, se você me falar, cara, qual é a maior dificuldade da prova discursiva, eu acho que é tentar aprofundar através do mesmo material que você tinha. Porque quando chega um aluno para mim e fala, cara, eu tenho que fazer uma prova discursiva agora, só que eu tenho um material que é super objetivo, super enxuto, é difícil, cara. É difícil de orientar esse cara. Quando o cara tem, por exemplo, a minha técnica que eu fazia, eu tinha um livro, eu grifava o que era importante para a prova objetiva, e eu chegava e colocava tipo uma exclamaçãozinha, um asterisco num ponto que era mais aprofundado. Quando chegava na prova discursiva, para mim foi tranquilo, porque eu já tinha lido aquilo, só que eu não ficava revisando sempre porque eu estava fazendo provas objetivas. Chegou na hora da discursiva, eu li aquilo que era mais aprofundado. Só que quando o cara às vezes não tem esse acesso ao material mais aprofundado dentro do dele, é um pouco mais difícil. Principalmente quando o que eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é o aluno fazer aquela prova que é objetiva com a discursiva no mesmo final de semana. Esse é o desafio. Aí é um drama. A dica que eu tenho é, meu amigo, constitucional, administrativo, processo civil,
tributário, já estude de forma aprofundada desde o começo. Tem que ter um certo aprofundamento. Não dá para pegar o material mais enxuto nessas matérias, porque provavelmente você vai fazer alguma prova que vai demandar um conteúdo mais aprofundado. Isso é comprovado até porque você, na prova discursiva, você vai estar com a legislação, né? Exato. Então não vai ter pergunta de legislação, você vai ter que saber interpretar, vai ter que saber conceitos, né? Saber entendimento jurisprudencial, então... Cara, isso aí que o Lucas falou é uma grande armadilha, porque a gente está no mundo hoje em dia. Cara, existia antigamente? Existia, mas eu acho que hoje está muito em voga essa questão da pessoa estar buscando sempre o mais fácil, o mais resumido, o mais sistematizado, o menor número de folhas possíveis para ler um tema complexo. Meu amigo, você está se enganando. Como é? Você vai chegar na prova discursiva que o Lucas falou, não tem gente estudando por flashcards, é uma técnica boa para um objetivo. Às vezes, no discursivo, o cara não consegue concatenar as ideias ali, não tem a base para fazer, porque está estudando, queria facilidade, queria desde o início que o material por completo se adequasse à rotina dele, não ele se adequar ao que é cobrado da prova, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E assim, são dois cuidados, né? Que é já ter feito um estudo mais ou menos aprofundado antes. E segundo, sabe, você ter um material que sirva para os dois. Porque uma coisa que é uma armadilha que eu diria em concurso público é trocar material. É o cara que chega e fala, não, eu tenho esse material aqui para prova objetiva, na hora discursiva, eu vou ler o livro. Amigo, por que você fez isso? Já leu o livro antes, sabe? Aí você faz o seu grifo e você faz um material mais objetivo. Ficar trocando de material, cara, é a pior coisa que o aluno pode fazer. Eu recomendo, assim, em pouquíssimos casos a troca de material, mas é o que você falou, sabe? Às vezes é um papo difícil, mas assim... Pô, cara, eu tô há um bom tempo fazendo acompanhamento individual, mentoria, essas coisas assim, cara. Eu acho que é uma responsabilidade minha fazer o aluno evitar perder tempo, sabe? Porque eu tenho muito essa preocupação, sabe? Tipo assim, cara, você tá estudando pelo material objetivo, tá dando certo, só que eu tenho que te falar. Cara, isso aqui tem um teto. Eu tive aluno, por exemplo, na PGM São Paulo, que eu fiz um acompanhamento individual. E ele estava por flashcard na prova objetiva e ele estava arrebentando. E um monte de prova bem na prova objetiva. Mas na hora discursiva, cara, foi um drama, cara. Porque eu tive que falar, cara, agora não tem como a gente chegar e aprofundar o material que você tem e que você usa no dia a dia. Eu falei, cara, não adianta a gente tentar resolver isso de uma vez só. A gente tem que fazer isso aos poucos. Vamos escolher algumas matérias para você tentar ir passando por um material mais aprofundado. E se não der nessa prova aqui, vai dar na próxima. Só que não dá para resolver tudo de uma vez. Não daria para eu chegar e enganar o cara e falar, cara, agora lê isso daqui tudo, um pouco mais aprofundado, que também não ia resolver, porque não ia dar tempo. Então, acho que essa que é a grande dificuldade. Quando vem uma prova da PGA São Paulo, por exemplo, que tem um prazo grande entre a prova objetiva e discursiva, e que me possibilitou ser aprovado, porque quando eu fiz a prova objetiva da PGA São Paulo, eu não tinha nem completado o estudo de várias matérias, muito menos saber com profundidade as matérias secundárias. Eu tive tempo de correr atrás. E eu acho que assim, direito do trabalho, processo do trabalho, minha matéria, cara, eu falo, cara, se você fazer prova em geral de procuradoria, vai pelo material objetivo. Se por acaso, na sua prova, cobrar na prova discursiva, aí a gente corre um pouco para trás, porque não é tão comum cobrar de forma aprofundada na prova discursiva. Só que quando é tipo constitucional, meu, vai ter uma pergunta discursiva de constitucional, vai ter alguma dissertativa, vai ser importante para a peça de processo civil. Então acho que a gente tem que fazer o estudo bem feito para evitar desperdiçar estudo. Meu maior medo dos meus alunos é não desperdice seu estudo fazendo o estudo que você falou agora que fez, mas fez mal ou fez nas coxas. Você pode até estudar nas coxas. Só que se você estudar nas coxas, sabe que você está estudando nas coxas. É aquela coisa. Saiu o edital da PGA São Paulo. Um monte de matéria. Já estudei 5. Eu vou completar 3. Essas 3 eu vou completar bem. Vou pegar um material bom, vou ler o material, vou grifar, vou estudar jurisprudência, vou estudar lei seca. Não dá tempo de você completar o estudo de forma perfeita de tudo. Não dá para ser perfeito em tudo. Você fala assim, cara, quer saber o que eu fiz? Direito ambiental, primeira fase, só vou dar um tapa. Artigo 225 da Constituição Federal e acabou. Dei um tapa, sacou? Dei um tapa, peguei um material resumido, peguei um material que um amigo meu tinha escrito de resumo e fui embora. Primeira fase, tirei uma nota ruim. Na prova discursiva, tirei 1 em ambiental. E aí eu tive que correr atrás só para a prova oral, porque assim, não deu para fazer o estudo perfeito de tudo. Na discursiva eu até tentei, sacou? Eu tentei avançar bastante, mas não tive um bom resultado. Mas na hora da prova oral, estava sabendo bem. Só que eu sabia que meu estudo para a prova objetiva de ambiental era ruim. Eu sabia que tinha sido feito nas coxas, então eu falei, agora eu tenho que tapar esse buraco. O que não dá é você fazer tudo mais ou menos, achando que está fazendo bom, e aí depois você ter que ficar rodando aquela roda gigante de edital em edital, de material novo em material novo. Aí fica naquela corrida dos ratos eterna ali, né? A pessoa não evolui, não forma base. Nesse ponto, Lucas, também, além de todas as considerações, você acha importante o aluno, nesse período que vai fazer a prova discursiva, também praticar na mão,
eu acho uma coisa muito importante, né? Porque a gente não está acostumado a estudar escrevendo, né? Sim. Então, assim, pelo menos para mim... A mão dói. Quem não quer estudar, a mão dói. A mão dói. A dor física mesmo. Tem que parar, às vezes, né? Para dar uma alongada, né? Então, assim, a importância também de você conhecer o seu vade-mecum e você responder na mão, né? Sim. Praticar Cara, o que eu falo pra todo mundo é assim, cara. Vai ter prova discursiva? Primeira coisa, tudo que você estudar, abre o vade-mecum do lado. Você tem que se habituar com o seu vade-mecum. Porque hoje em dia quase todo material escrito vem ali a letra de lei. E não mudar também, né? Usar o mesmo que você estuda. Usa o seu vade-mecum, que você usa, vai levar pra prova. É importantíssimo você conhecer o vade-mecum na hora da prova. Eu, inclusive, recomendo que o aluno sempre tenha 2 vade-mecums. Um que ele usa pra estudar, faz um monte de anotação, um monte de rabisco. Também. E um que ele leva pra prova que é igual. Só que tá sem rabisco, sem nada. E aí eu falo, use o vade-mecum sempre quando você estiver estudando. A questão discursiva é importante você escrever. Só que tem uma certa dificuldade, que é o quê? Demorar muito, bicho. Se você ficar fazendo 3 questões discursivas por dia, com 20 linhas cada, você perdeu 1 hora, sei lá, só escrevendo. O que eu recomendo é o seguinte, faz a primeira escrevendo. Você tem que se habituar a escrever. Eu tenho aluno que já me mandou foto do dedo com calo, porque ele não estava habituado. Dói mesmo, dói. E eu falo, faz a primeira escrevendo e as outras você faz só tentando fazer um esqueleto de resposta. Lê a questão, pensa em qual seria a sua resposta, monta um esqueleto de ponto a ponto e vai ver o espelho. Que aí você tem uma certa volume, você ganha volume, porque discursiva tem muito volume e a gente percebe depois de um tempo que, cara, é a mesma coisa várias vezes, né? Tem algumas coisas que são muito manjadas para discursiva, porque não é fácil fazer uma prova discursiva. Na prova discursiva você não pode botar o que está na letra de lei, se tiver acesso. Sim. Você não pode botar algo que não é minoria. Você não pode botar algo que não tem uma jurisprudência pacificada, porque pode ser anulado. Então, assim, é limitado o examinador da prova discursiva. Então, é muita coisa repetida. Então, tentar habituar a mãozinha, mas ganhar um certo volume e aí fazer pelo menos 1 horinha de estudo discursiva por dia, assim, escrevendo, sabe? E prova oral, meu amigo, eu sempre falo para todo mundo, esquece prova oral. Quando chegar o problema da prova oral, você lida com o problema da prova oral. Porque quem chega na prova oral tem condições de fazer prova oral e a gente consegue resolver, geralmente, assim, já fiz vários cursos de prova oral. Cara, um final de semana, uma conversa com uma pessoa sincera que vai te dar uns toques sobre como responder, como formular argumentos, faz toda a diferença. O cara te fala, cara, oral é mais ou menos essa forma de você organizar a sua cabeça, tente pensar dessa forma, tente começar a resposta a partir desse ponto, trabalhe com a sua fala, tente falar mais rápido, mais devagar, sem terrorismo. Tem gente que faz terrorismo com prova oral, acho que é muito raro ter aquela questão de gaguejou, tirou ponto. Quase não acontece isso. E geralmente, se você chegou numa prova oral, você já tem um conteúdo. O que você tem que se esforçar depois é só para você expor o seu conteúdo e é algo que a gente, na maioria dos casos que não precisa de algum acompanhamento psicológico ou algum tipo de fonoaudiólogo, a gente consegue resolver rápido. Tem casos que a pessoa tem muito bloqueio de falar, mas assim, geralmente a gente consegue dar um toque às pessoas. Se fazendo um curso legal, que dá uma opinião sincera e dá um feedback de como se portar, a pessoa melhora muito. Eu sempre falo assim, lembra quando tem debate presidencial, que o pessoal chega e anota um monte de coisa na mão e vai para o debate com um monte de coisa na mão? Eu falo, cara, eu quero que você faça isso. Na primeira conversa que eu falo com ele, que eu faço um simuladinho assim, por exemplo, a gente vê como é que ele fala, eu falo, esses pontos você precisa ter atenção. Só que se eu falar só pro cara, ele esquece e faz a mesma coisa depois. Eu falo muito rápido no dia a dia. Só que, eu consigo me poupar e chegar e diminuir um pouco o tom. Quando eu diminuo a velocidade, eu consigo pensar melhor, eu consigo formular melhor as palavras. Só que se eu esqueço disso, eu falo rápido pra caramba. Então eu falo, anota isso. Falar um pouco mais devagar. Anota isso. Respirar 5 segundinhos antes de começar a responder. Não responder de bate-pronto para depois ficar parado. E a pessoa, quando ela anota e olha na mão antes de responder a cada pergunta, a diferença, assim, absurda de como ela consegue expor de forma mais clara as ideias. Então acho que, assim, o conteúdo geralmente já está lá na prova oral. Sabe? Cara, você falou uma coisa que eu estava pensando aqui que, cara, é um erro muito comum de quem estuda para concurso. A pessoa está iniciando, está no processo de formação de base, não acerta nem 60% das questões, já está pensando em prova oral. Como eu vou estudar para prova oral? Como e aí? Como é uma prova oral? Tem gente que ainda está no início. Pessoal, cada um vai ter o seu momento no estudo para concurso. Não queira pular etapas. É um certo glamour, né, de fazer uma prova oral. Tem um certo glamour, tem um pouco do ego da pessoa querendo falar que eu já estudo para prova oral, um pouquinho disso. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é desperdício de tempo. E tempo é o ativo mais valioso de quem estuda para concurso. A gente sabe, hoje em dia, a vida dinâmica concilia trabalho, estudo, filho, enfim, família, lazer, várias coisas. E às vezes a pessoa está perdendo tempo no início do estudo, se preocupando com prova oral. Não, eu reservo 50 minutos do meu dia para fazer prova oral. Como assim, cara? Tu tá em alguma prova oral?
Peraí, menos, abaixa a bola, vamos, cada um tem o seu momento de vida, você vai estar numa prova oral, você vai estudar, mas não queira se sentir mais por estar fazendo uma prova oral, né? É que hoje em dia a gente tá numa sociedade de ansiedade, sacou? E assim, eu, por exemplo, eu tenho uma relação muito difícil com rede social, por exemplo, porque eu acho que é muito importante rede social, só que eu não gosto de usar, eu acho que gera muita ansiedade. E a gente vê isso nos alunos, sabe? Tem aluno, cara, que o cara acabou de estudar, tem um mês, aí o cara passa mais tempo assistindo vídeo de edital publicado do que estudando. Ou postando a foto do cafezinho edital, quente ali. Saiu esse edital. Pô, o que eu faço? Já estudo para esse edital. Mas, meu, você não acabou de estudar a primeira matéria ainda. Você não tem que estar estudando para o edital. E aí ele começa a querer antecipar as coisas. Igual a revisão, por exemplo. Sabe, revisão, cara? Chega aluno e fala, eu vou adotar aquele método de revisão de primeiro dia, já revisar, depois 7 dias, depois 15 dias. Eu falo, cara, calma, cara. Vamos estudar um pouquinho. No começo, primeiro 3 meses, você não tem muito o que revisar ainda. Então é melhor avançar com o estudo. Avança mais. Depois você começa a revisar com regularidade. Eu geralmente falo para os alunos revisarem no comecinho do estudo, só para eles perceberem o que eles grifaram, o que foi importante da aula anterior, só para retomar a linha de raciocínio. Mas não é revisar por estar de novo tendo contato com a matéria, porque você tem que avançar, bicho. Primeiro você tem que lembrar, depois você tem que esquecer, aí depois você tem que revisar. É a mesma coisa para informativo, cara. Tem gente que está estudando há 2 meses e está estudando todo dia informativo do STF, cara. Não, você nem compreende ainda exatamente o que está sendo falado no informativo do STF. Perfeito. Depois de um tempo você corre atrás. Prova oral, se preocupa lá na frente. Prova discursiva, se preocupa um pouco mais para frente, porque você tem que ir passando as etapas. E o estudo vai mudando, sabe? Assim, começo de estudo, meu amigo, tem que ser, 80% assimilar material. Você tem que estar aprendendo coisa nova 80% do tempo. Um pouquinho de questão, um pouquinho de resumo, alguma coisa assim. Mas é isso, assimilar material. Lá no final, quando você estiver quase passando, é 80% revisão. Perfeito. Mais um pouco de questão, mais um pouco de coisa de lei seca que você está é o ajuste fino, buraco. Né? Mas assim, o estudo vai mudando, ele tem que mudar. Você não pode pretender no começo estar fazendo um estudo de cara avançado, porque é diferente, sacou? Então acho que essa ansiedade gera isso. Que o cara vê no Instagram, poxa, já saiu o edital, cara, e vai ter prova discursiva, vai ter prova oral. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer na prova oral? Ah, eu vi o cara postando que ele já está estudando para discursiva e eu tenho que estudar também. Cara, sabe qual é a pergunta que a gente mais recebe numa aprovação PGE? Todo dia a gente faz uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Se tem home office. Essa é uma, tem teletrabalho, mas em relação ao estudo é assim. Edital da PGE Paraná, começando agora, dá tempo? É o que mais aparece. 6 meses de estudo, dá tempo? Em eu quanto sou tempo sincero, você aprova? Eu falo, se você for um gênio, dá. Senão, Meu irmão, peraí, velho. Você é o novo Leonardo da Vinci que vai ser aprovado em 2 meses de estudo no concurso de procuradoria. Eu não conheço ninguém assim. E é que a gente está nesse muito importante ter essa consciência de formação de base, né? Essa consciência da humildade para reconhecer em que estágio da vida você está nos concursos. Isso sem a humildade, com arrogância, você não vem no concurso público. Se sentindo ia falar um palavrão aqui, mas não vou nem falar. Se sentindo o maioral, vai. O grandão. Você não passa, o grandão, o enxadão, não vai passar. Não vai passar, sabe por quê? Porque o concurso público é um jogo de você vencer cada dia melhorando 1%. Não é assim, não é um grande salto, não é uma grande bala de prata que você aplica ali que mudou em um mês. Se você não tiver paciência, reduzindo a ansiedade, como o Lucas está falando ali, não rola, não vai rolar. Então, cada etapa tem o seu momento de vida. Né? E até pegando esse gancho das etapas do momento, outra dúvida que sempre aparece para a gente, Lucas, eu queria ouvir tua opinião, era em relação a estudo para concurso, se dá para... Eu sei que você fez já mestrado, recentemente, né? Recentemente não, rapaz, não tem tempinho, né? Recentemente, porque faz tempo que se vê, né? Mas você fez mestrado já, depois de ser aprovado em procuradoria, já sendo procurador, como é essa relação que você acha de mestrado com estudo para concurso? Tem gente que às vezes quer conciliar mestrado e estudo para concurso, uma pós-graduação com estudo para concurso. Qual é a sua visão em relação a tudo isso? Tem algum que é conciliável, não é? Cara, você não pode ser um pato, né? O pato nada mais ou menos, anda mais ou menos e voa mais ou menos, né? Você tem que tentar focar no que você está fazendo. Eu acho que tem que ter o seu estilo de vida. Acho que concurso é estilo de vida hoje em dia, sabe? Assim, na minha época, 10 anos atrás, já era importante isso. Mas hoje em dia é mais importante ainda. Você tem que traçar todas as suas opções de vida de acordo com o que você está fazendo. Eu fiz uma pós enquanto eu estava estudando para concurso. Só que na época que eu fiz a pós, eu sou um cara muito hiperativo, assim. Então, assim, eu, por exemplo, sempre tive na minha cabeça que eu não ficaria bem se eu estivesse estudando, ficando o dia inteiro trancado em casa. Que eu preciso de conversar com gente, assim, sabe? Eu tenho essa necessidade. Tu não gosta muito não disso, de conversar com gente. Tão introspectivo, tão na tua, pô. Aí, por exemplo, no primeiro ano que eu estava estudando para o concurso, eu falei, cara,
eu não consigo ficar só estudando, sacou? Então eu cheguei e fiz uma pós. Só que, cara, na hora que eu fui escolher minha pós, eu fiz uma pós na UF, que era a minha faculdade, que eu já conhecia os professores, e era voltada em direito na administração pública, em que todo o conteúdo que tinha era um conteúdo voltado também para a prova de concurso público. Eu não desperdicei nenhuma matéria que eu tive. Eu conhecia a linha dos professores lá, e eu sabia que era um conteúdo bem tipo direito mesmo, não era aquela questão teórica e tudo mais. Então foi muito proveitoso, porque assim, poderia ter utilizado esse tempo para estudar? Sim, mas me conhecendo, eu precisava daquela interação social, e se eu ficasse em casa, eu ia ficar... Diminuir a ansiedade. Ia ficar mal em casa, e eu não ia estudar esse horário de forma perfeita. Então assim, funcionou para mim. Mestrado, cara, eu acho que não tem como, sacou? Eu fiz o mestrado depois de ter sido aprovado, fiz na PUC São Paulo, em Direito Constitucional. Cara, eu estudei, lógica, eu estudei filosofia, eu estudei questão de matemática, a partir de lógica semântica com Paulo de Barros Carvalho, estudava um monte de, coisa que não cai em concurso. Eu acho que 80% que eu estudei no mestrado nunca seria utilizado em uma prova de concurso. Hoje em dia, talvez seria um pouco mais na PGA São Paulo, que tem direitos humanos e tem filosofia e sociologia do direito. Por isso que eu falo que é 80%, senão seria quase 90% nunca seria utilizado. Eu acho que não é seu momento. E eu vou falar que assim, às vezes a gente tem que trocar essa ideia também com as pessoas, porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Um deles vai ficar mal feito. Eu tive um aluno que eu conversei recentemente, cara, que ele chegou e falou, cara, eu tô num momento bom na minha vida, eu consegui agora um emprego legal, tô trabalhando nesse lugar, tô feliz, tô fazendo mestrado num lugar que eu sempre quis fazer e tô querendo estudar para concurso. Eu falei, cara, legal, dá para estudar para concurso? Dá. Só que você tem que ajustar a sua expectativa. Ele tava pensando em fazer um próximo edital. E eu falei, cara, com 3 horas de estudo por dia, que você às vezes não consegue fazer 3, consegue fazer só 2, e com tantas atribuições, e você estudando só no final do dia cansado, seu rendimento não é dos melhores. O seu objetivo de concurso, que é esse que está saindo agora, salvo engano, era PGA Paraná, é muito difícil, cara. Então, cara, eu acho que você não precisa estudar para a prova da PGA Paraná. Você vai ficar estudando legislação específica, vai ficar estudando material resumido para tentar correr atrás, e não vai dar certo. Faz sabe o quê? Tenta estudar 2 horas e meia por dia. Muda o seu horário de estudo da noite, que você vai estar muito cansado, que você saiu do mestrado do trabalho, para amanhã, acorda mais cedo para você utilizar bem esse tempo e utiliza para você formar a base, estudando as matérias mais importantes para, no meio do ano que vem, depois de você ter formado a base, feito seus resumos, grifos e tudo mais, você escolher o edital e aí você, meu amigo, dá um jeito no seu trabalho ou no seu mestrado para você diminuir um pouco a carga e conseguir dar um gás na reta final. E assim, o cara ficou super agradecido, que ele falou, cara, é isso mesmo, cara, eu tava com dificuldade de aceitar isso, mas é isso mesmo, porque ele sabia, difícil dizer não, só que ele né, não aceita, sacou? E aí ele fica tentando, e assim, quando a gente conversa com o cara de forma assim a entender a situação dele e fala com ele na sinceridade, ele fala assim, não, é isso mesmo, cara, é isso que eu precisava de escutar. No fundo ele sabe, né? Mas às vezes ele vai ouvir muita gente enganando ele ali, quando ele vê, sente uma verdade ali, ele aceita aquilo ali, né? E é bom ouvir pessoas que passaram pelo processo, né? Sim. Porque você passou por esse processo, podia mostrar o conhecimento para ele. Né? Essa própria questão de você focar, deixar de lado algumas oportunidades, você vê times de futebol fazendo isso, né? Times que vão avançando aí em fases, em 2, 3 campeonatos diferentes e acaba focando em um, com exceção do Fortaleza, que está brigando a Sul-Americana e no título do Campeonato Brasileiro, e consegue, né? Eu tô arrogante, meu irmão. Hoje eu tô arrogante. E o Flamengo, que eu acho que vai começar agora a montar um time na Europa para disputar a Champions. É diferente do torcedor do Ceará, que tá brigando para subir na Série B ali, aí tá certo, tá focando. Um abraço pro pessoal do Ceará, um abraço pro torcedor do Ceará aqui. Me desculpa, mas eu tô aqui. Barulho, vou falar. Eu lembrei esses dias. Vitor Fava. Um abraço pra Vitor Fava, Ismael, o pessoal lá do PGS São Paulo que passou comigo no Ceará, um abraço. Rapaz, ele levava um pau no Ceará e também no futebol da PJ7, né? Todo jogo era o melhor time de futebol da Procuradoria do Estado de São Paulo foi a velha PJ7. Dois atacantes, todo lado, 2 atacantes aqui, eram grandes zagueiros. Você tá ligado que a gente tem o troféu até hoje? Fica lá na PJ7, na sala lá da chefia. O procurador-geral foi lá e mostrou o troféu pra eles. Não, ainda tem o troféu lá, continua lá, os 2 troféus que a gente tem. A PJ9 nunca ganhou da PJ7. Quem acha que procurador não tem resenha, tá aqui a prova errada de que você acha que é tudo sério, que é tudo só fala do direito ali, né? E a galera gosta, cara. A galera gosta de ficar sabendo essas histórias, cara. A gente teve um evento presencial recentemente em que a gente tinha que falar um pouco sobre a carreira. Cara, um monte de gente veio falar depois, falando assim, escutando você falando sobre o seu dia a dia na procuradoria, eu decidi que isso que eu quero pra mim, cara. Porque eu não quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar em equipe, eu gosto de gente, eu gosto de estar sempre com os amigos. E todo mundo vê que, pô, a gente se conhece, a gente não se fala há muito tempo, o Rodrigo, principalmente, o Henrique que encontrei recentemente, mas de setor atual, é a galera que vocês são amigos, todo mundo é amigo. A gente tava lembrando exatamente disso, cara, que eu falei, cara, o Fortaleza, eu lembro quando o Rodrigo entrou no setor, meu amigo, o Fortaleza era da Série C.
Eu nem sabia exatamente como é que tava o time. Eu perguntava, como é que tá? E ele falava, cara, vai ter disputa hoje. Eu lembro uma vez que ia pra Série B e não foi. E aí você ficou bravo pra caramba. 6 vezes aconteceu. Aí chegou, de repente, agora o time tá bemzão, cara. Pô. Agora, você tocou no ponto legal. Vamos falar um pouquinho da rotina do procurador. Muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que funciona? Como é o dia a dia? Conta um pouquinho da tua rotina como procurador, depois de aprovado, dica de estudo, mas agora, dia a dia do procurador, como é que funciona ali? Conta aí da tua rotina. Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que na procuradoria, uma das grandes vantagens é que tem muitas coisas diferentes a serem feitas em muitas áreas diferentes. Então, assim, eu já tive uma certa experiência de rodar em alguns lugares e conseguir perceber isso. Atualmente, eu estou numa banca, que era a banca que a gente trabalhava junto, que é trabalhista de contencioso. Eu já tive na chefia durante 7 anos, não estou mais na chefia. Hoje em dia só tenho uma banca e sou substituto de chefe, então se o chefe está lá, não preciso de estar fazendo atribuições de organização, gestão e tudo mais. Minha rotina, cara, é tocar processo. Tocar processo, participar de algumas reuniões falando sobre algum tipo de assunto estratégico, mas é algo específico, comparecer presencialmente numa certa regularidade, porque a gente tem um home office regulamentado lá, e a gente se encontra muito no nosso setor, que é o que vocês estavam, porque a gente tem até essa fama e essa história de um setor que todo mundo se gosta, se dá bem, semanalmente, para almoçar, todo mundo conversando, todo mundo sacaneando o outro, zoação de futebol, de tudo que a gente pode imaginar na vida. E é muito legal porque a galera de magistratura, por exemplo, fica brava quando eu falo isso, porque eu falo, cara, eu não conseguiria nunca trabalhar sozinho no lugar, cara. Quando eu entrei no setor, cara, era a gente, cara. A gente saía junto, tomava cerveja junto, jogava bola junto, disputava campeonato junto contra o outro setor lá da própria PGE, a gente almoçava, tava todo mundo em equipe, sabe? Eu acho que isso que é muito legal. Mas tem outros lugares da procuradoria que é diferente. Eu, por exemplo, estava na chefia do centro de estudos. Cara, na chefia do centro de estudos eu não tocava processo. Eu era uma atividade de gestão. Eu estava lá todo dia, do começo até o final do dia, me reunindo com professores, com autoridades, com gabinete, gerindo, gestão de orçamento, que era algo que foi uma dificuldade muito grande que eu tive no começo, que eu tive que estudar. Então, assim, são mundos completamente diferentes. Eu, por exemplo, considero ir um dia ir para consultoria, porque me atrai a ideia de ir para consultoria para fazer política pública. Consultoria é diferente. Consultoria você está lá disponível para administração, para fazer uma reunião, para prestar algum tipo de orientação, faz os pareceres, mas também participa das reuniões lá para definir qual é a melhor estratégia jurídica também a ser adotada. Então, acho que são muitos mundos, mas acho que isso que é o legal. Na procuradoria você pode atuar consultoria, contencioso e fiscal, mas mesmo dentro desses setores você pode variar muito de uma atividade completamente sozinho, com seus amigos, tocando seus processos, para uma atividade de gestão em que você está se reunindo e gerindo pessoas e equipes e definindo processos a serem observados de forma por toda a procuradoria. Mas assim, o nosso dia a dia, hoje em dia, por exemplo, que eu voltei para o meu setor trabalhista, é uma maravilha, cara. A gente encontra, vai almoçar junto, depois a gente trabalha no setor, todo mundo um do lado do outro, tem os estagiários, tem os residentes, tem os servidores, todo mundo está bem, a gente fala sobre futebol, a gente conversa sobre tudo durante o trabalho, a gente se encontra depois para tomar uma cerveja, e é assim, amigos que eu fiz na procuradoria. Fiquei muito triste quando vocês vieram para São Paulo. O futebol ainda tem? O futebol tem ainda, mas não estou jogando mais não, porque o horário não bateu com a atividade da minha filha lá em casa. Só que se eu fosse bom de futebol, eu ainda jogaria, sabe? Hoje em dia eu tive que partir para outro esporte. Sempre vou partindo para outro esporte até eu descobrir que eu não sou bom. Aí depois eu mudo para outro. Eu tô no tênis agora. Às vezes você demora um pouquinho mais para descobrir que não é bom. Exatamente, sabe? Eu consigo correr, então eu já consigo começar a praticar a maioria dos esportes. Aí depois eu encontro uma barreira, assim. Mas sabe? você não era um atacante de se jogar fora, não. Muita presença diária. Era bom no cabeceio, né? Cruzamento, tu cabeceava bem. Cara, mas isso que você falou é muito legal, porque você pega a carreira de procurador, eu não conheço uma carreira mais dinâmica que a carreira de procurador. Vamos lá, magistratura do trabalho, audiência trabalhista, todo dia, aquilo ali, trabalho. Juiz, não vai mudar muito, você vai estar em vai mudar de vara, pode estar na vara fazenda pública, numa vara civil, mas você tem aquele leque. Agora a procuradoria, que o Lucas falou, você tem a atuação contenciosa, a consultiva, dentro dessas diversas secretarias no consultivo, pegando diversas matérias diferentes, participando do dia a dia da administração pública, na parte do contencioso, demandas ambientais, tributárias, de servidores, trabalhistas, licitações, contratos, responsabilidade civil, são muitos temas. Então, assim, na procuradoria é difícil você ficar
digamos, entediado ou não se encontrar, ou infeliz com a área ali, porque você pode rodar dessa rotatividade, né? E geralmente, né, Lucas, é muito por base na classificação. Essa é outra dúvida que a galera tem. Como é que funciona quando você é aprovado no concurso de procuradoria, as lotações? Muita gente pergunta a questão de lotações. Cara, a classificação, geralmente a classificação do concurso influencia bastante onde você vai ficar, mas a verdade é que isso daí tem sido cada vez mais flexibilizado. Eu percebi, por exemplo, que nas carreiras da AGU agora, as pessoas foram muito selecionadas de acordo com as experiências passadas para encontrar lugares em que elas estavam mais adequadas e poderiam contribuir mais. Mas, em geral, você tem lá a lista de lugares que você tem disponíveis e você escolhe de acordo com a ordem de classificação. Na PGM São Paulo, por exemplo, eu tive conversando com vários alunos e lá é muito menos a questão da classificação e muito mais uma análise de currículo e de conversa com a pessoa para identificar qual é o melhor lugar que ela vai se encaixar dentro da instituição. Mas na PGA São Paulo, a gente, por exemplo, sempre tem a opção de ir para o interior, na capital também tá. Tem alguns lugares que a pessoa tem que necessariamente ir para o interior, que são as vagas que estão disponíveis, né? Fala-se que Minas é meio difícil já começar na capital. E aí você escolhe também a área lá dentro. Dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo, por exemplo, a consultoria é uma área mais disputada. Eu não tive ainda a oportunidade de ir para a consultoria. Só que, em geral, depois de um tempo, começa a ficar meio que tranquila a movimentação, assim. E a gente tem menos restrições. E a gente não é igual à magistratura, Ministério Público, que é muito mais burocrático, digamos assim, e a movimentação e penosa, sabe? Que é aquele negócio de você pegar uma vara e depois você ter que ir para um lugar que você não quer, só para você se tornar titular. Acho que isso daí... Poxa, eu cheguei em São Paulo, a gente chegou, pô. Você de Recife, você de Fortaleza, eu do Rio de Janeiro. Primeira vez que eu vim em São Paulo foi na primeira fase, segunda vez na segunda fase, terceira vez na prova oral, depois apresentei documento. Quinta vez que eu vim em São Paulo, eu vim tomar posse e morar em São Paulo. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha uns amigos que eram do Rio de Janeiro, publicitários, que eu fui morar junto com eles, só que assim, foi muito importante eu estar com a galera de fora, já na capital, e eu moro, atualmente, a 6 quadras de onde eu já morava já, quando eu entrei na PGE. Então, poxa, a adaptação é muito legal, você não precisa ficar rodando em vários lugares. Isso faz muita diferença na vida, né? Cara, você falou num ponto, pegando um pouquinho o gancho da brincadeira que você fez do teletrabalho, do home office, né? Você falou, eu sou de Fortaleza, Henrique de Recife, Lucas do Rio de Janeiro. Muita gente tem essa restrição ou uma pseudo-exigência. Tem teletrabalho? Não tem teletrabalho, não vou fazer a prova. Cara, o que você diria para o pessoal que tem essa dificuldade, vamos dizer assim, de se libertar do canto que mora? De se aventurar, vamos dizer assim, para ir morar em outro canto. A pessoa passou na PGE Goiás, vai morar lá em Goiânia, passou na PGE Paraná, vai lá para Curitiba ou para o interior. O que você tem a falar para essa galera que está ali, tem essa dúvida? Te incomodou muito? Foi uma aventura bacana? Como representou para você essa saída de casa? Até para gerar um debate de nós três aqui que passamos, todo mundo passou por essa situação. Como foi sair de casa, ir para outro estado? Foi tão oneroso assim, porque a galera hoje tem um pavor de sair da própria casa. Cara, vou ser sincero. Eu era bem fresco com o negócio de local. Assim, eu já não morava com meus pais desde o começo da faculdade. Eu sou de Petrópolis. Morei em Niterói na faculdade e já estava morando no Rio de Janeiro. Eu também morei em Niterói. Eu sei. Fui salesiano lá, com meu joelho lá, andava com a meia na canela, fumava o Gudrão. É maravilhoso. É isso, vai na casa de fulano. Niterói a gente fala assim, né? Vai na casa de fulano. Mas adoro Niterói. Cara, quando eu fui fazer concurso, vou ser sincero, cara, eu só fazia para perto dos lugares onde eu queria. Eu queria Rio de Janeiro, eu queria Minas Gerais, que é a minha família. Eu fiz São Paulo, mas assim, é algo que meus limites eram São Paulo, Espírito Santo e talvez, sei lá, nem sei, eu acho que seriam esses, sabe? Mas assim, eu sou um cara muito abençoado. Eu nunca tive dificuldade de grana, minha família sempre me apoiou, eu nunca tive urgência em passar, então acho que eu podia me dar o luxo de ter esses critérios. Na maioria dos casos que a pessoa está estudando, a pessoa precisa de grana, precisa de, continuar o sonho, às vezes, de chegar num cargo final passando por um concurso antes, eu acho que, vai para qualquer lugar, a experiência quase sempre é legal. É sempre bom você chegar, começar a receber bem, você é bem recebido. Você, como procurador, você consegue desfrutar das melhores coisas de todos os lugares. Eu tive conversando com um amigo, hoje em dia, que foi aluno, que ele ficou numa cidade na grande Porto Alegre, foi para Manaus e ele adorou Manaus e o cara é mineiro e agora tá na PGM São Paulo. E assim, ele adorou Manaus. E eu falei, cara, que legal, cara, ele pensou muito em ficar lá. Porque ele adorou tanto que ele pensou em ficar lá e depois acabou vindo para São Paulo e não indo até pro estado dele, que é Minas.
Mas assim, cara, eu tenho dificuldade, cara. Eu acho que é muito importante você escolher um lugar, porque ficar o resto da vida no lugar que você não quer é difícil. E uma coisa que tem que pensar é que, assim, depois que você passa, continuar estudando é algo que eu, por exemplo, não sou um cara que gosta de estudar para concurso, não, cara. Eu larguei porque eu estava dentro do número de vagas, nunca mais estudei e não tive vontade de voltar para estudar para o Rio de Janeiro, porque eu gosto de São Paulo, me adaptei muito bem aqui. Só que se torna mais difícil, eu acho que é uma decisão complicada e que quanto mais luxo você tem de você poder escolher, mais você pode ser fresco com isso. Mas se você está precisando, quase nunca é ruim. Na maioria das vezes que eu vejo, as experiências são boas e mesmo quando a pessoa não quer ficar, ele consegue tornar aquela experiência uma escada para um concurso que ele quer. Porque se ele está num lugar, às vezes que é num estado que ele não quer, uma cidade longe da família, ele utiliza aquilo para ganhar um dinheiro, se sustentar, continuar estudando com várias cargas horárias, aproveitar a experiência ali e depois ir para o lugar onde ele quer, porque o cara já está no nível alto, né? E consegue depois ir mudando de concurso. Aconteceu isso comigo, né, Rodrigo? Primeiro eu fui para Petrolina, que aí é relativamente perto de Recife, era mais tranquilo, mas eu continuei estudando e fui para Porto Velho, né, em Rondônia. Então, e quando eu entrei lá em Rondônia, os voos ainda eram pior. Para ir para Recife era complicado, tinha pouco voo, o voo ia pingando, era difícil, além de ser muito caro as passagens aéreas naquele período. Mas para mim foi uma experiência incrível, porque eu consegui continuar estudando, eu queria ir para um lugar mais perto, eu tivesse estrutura melhor no momento, e assim, para mim foi uma experiência muito boa. Como você falou, ganhava meu dinheiro, tinha o tempo para estudar, já tinha uma base de estudo e consegui... E você conseguiu passar na PGE São Paulo sendo procurador de Rondônia. Continuei estudando e consegui passar na PGE de São Paulo. Mas aquilo, né? Foi muito bom porque você conseguiu sair de lá, né? Se você tivesse ficado lá, talvez você fosse se enganar e querer ficar lá. Sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente toma duas opções. Ou a gente consegue sair, ou então a gente começa a aceitar e viver. Porque eu vivo isso com meu cunhado. Meu cunhado e minha cunhada, cara, eles moram num estado bem longe de São Paulo. Não vou precisar de falar aqui. Pô, cara, agora eles tiveram filho, cara. Eu já vi meu sobrinho, que ele tá fazendo 1 ano e meio, 2 vezes só, sacou? Quando começa a ter filho, cara, ficar longe da família é algo que é complicado, sacou? E assim, mas eu sabia desde o começo que ele ia ficar lá pra sempre. Porque, cara, ele não aguentava mais estudar, passou por um cargo muito bom. Então ele tá bem lá, sacou? Que, pô, ele se adaptou, sabe? Quando você muda a cabeça e fala, é aqui que eu vou ficar, você sempre consegue se adaptar. E se você fez um cargo bom, como por exemplo a de procuradoria, você vai viver uma vida boa. Só que é importante tomar essa decisão antes, porque às vezes a família também fica um pouco sofrendo depois, assim. É difícil essa conversa, assim, porque depende da necessidade, sacou? Se você tem necessidade, é complicado ficar sem grana. A minha visão disso daí é de você ter uma visão clara de futuro. Você se imagina morando naquele estado, naquele município. Como está a sua vida hoje? Você não ir para esse estado, sua vida vai ficar melhor? Você está numa situação financeira confortável, vamos dizer assim? Ou você vive no aperto, vive na limitação? Então, é uma decisão individual de cada pessoa, só que você tem que avaliar sempre o globo. Cuidado com a ideia de tirar essas oportunidades sem você se abrir um pouquinho para o novo. O Lucas falou, eu queria o Rio, mas abri um pouquinho aqui para São Paulo, para Minas. Então, o que eu recomendo? Tem uma visão clara de futuro. Primeiro ponto, eu acho que eu seria feliz lá, moraria lá, mas cuidado que muitos desses achismos, às vezes, eles não se concretizam na vida. Quando eu estava estudando na época para a AGU e PGE São Paulo, minha preferência era mais a AGU. E, cara, não, São Paulo, meu Deus, via lá em Fortaleza, da Atena, aquele negócio, sirene rodando. Aí vieram isso aí, a visão de São Paulo, quando eu cheguei a São Paulo, adorei. Então, se abra ao novo, se dê essa oportunidade de se abrir ao novo, de vivenciar a experiência. Pode ser muito legal, encare como uma aventura. Pra gente que veio aqui para São Paulo, foi uma certa aventura, a gente estava junto toda hora, se ajudava toda hora, tava no barzinho junto, ficava doente, pegava indicação de qual hospital ia, era todo mundo ali meio que numa comunidade, muita gente de fora ali. Isso ajudou muito a nossa adaptação aqui em São Paulo, né? Mas a minha visão é mais ou menos essa. Pense, eu moraria lá, minha vida, analise com a sua vida atual aqui, porque tem muita gente que eu não vou para o estado XYZ, por que não? Apesar de que a remuneração lá seja, sei lá, 30 mil reais, e ele tá vivendo ali com 2.500 reais no escritório que tá tirando o couro dele todo dia. Infeliz. Cara, é melhor ficar na sua cidade, que você ama, e sem poder progredir, dar uma situação de vida melhor para sua família, uma condição melhor. A gente sabe, né, Lucas?
passar no concurso de procuradoria muda completamente a vida, né? Sim. Não, mas assim, é que depende da pessoa, sacou? Que eu tenho amigo, cara, e aluno também, cara, que fala, cara, eu não tô nem aí, sacou? Eu quero ir pra algum lugar, eu quero mudar, eu quero sair daqui, eu vou ter contato, tenho. Eu sou um cara muito ligado à minha família, sabe? Tipo assim, eu tava agora no encontro da minha família por parte de pai em Porto Seguro. São 13 irmãos. São 36 primos de primeiro grau que eu tenho. Pra mim ia ser muito difícil ficar longe. Tanto que assim, pra mim eu sempre pensei mais no seguinte abertura de leque. Eu estava pra PGES, estava para as carreiras da AGU. Só que eu abri o leque para a Procuradoria Municipal. Eu acho que esse que é um leque que muita gente às vezes esquece. Tá querendo só PGE? O que tem de Procuradoria Municipal? Que abre prova, você não tá ligado. Assembleia Legislativa paga também, bem, viu? Assembleia Legislativa, Cada vez mais. empresa pública, e paga bem, paga verba honorária, e tá vivendo em qualidade de vida legal. Eu acho que esse leque de, às vezes, você chegar e mudar o foco um pouco para uma prova de Procuradoria Municipal, que não é o seu objetivo, às vezes você fala, cara, eu quero só ficar em São Paulo, por exemplo. E a pessoa, às vezes, ao invés de ter que estudar para uma prova da PGE Paraná, talvez seja o caso de estudar para a Procuradoria Municipal, que tem um monte de prova e ela pode escolher várias ali perto e vai mudar um pouquinho o foco, só que talvez seja mais interessante para ela. Então, acho que em Procuradoria, a gente tem essa grande vantagem que é o número de municípios e as procuradorias municipais que estão cada vez mais estruturadas. E assim, pô, eu faço muita análise de edital. Vocês ficam impressionados de vez em quando com o edital? Que eu estou fazendo análise de edital e às vezes a gente tem informação já de quanto que ganha de honorários. Às vezes não. Às vezes a gente faz um negócio ali no dia seguinte, no susto, e aí chega uma pessoa no chat e fala, lá tá ganhando teto, lá tá pagando teto de honorários. Aí você fica assim, caraca, lá também, cara. Então assim, tem muita procuradoria municipal boa. Eu vou te dar um exemplo da sua terra. Ele saiu recentemente, vamos dizer assim, PGM Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes, para quem não é de Pernambuco, do Nordeste, mas já não conhece tanto, Jaboatão dos Guararapes é do lado do Recife, de Recife. O aeroporto fica em Jaboatão dos Guararapes. Você praticamente não tem nem estrada. Você passa ali por Boa Viagem, tal, Candeias, Piedade, já é Jaboatão. Então, assim, é colado e tem muita gente que não sabia disso. Não, eu faria se fosse PGE Pernambuco ou PGM Recife, mas Jaboatão, o cara nem sabia direito, que é do lado. Então, esse leque de oportunidades, a PGM no interior de São Paulo, várias PGMs muito boas no interior de São Paulo, por cidades que geralmente tem o IDH, um dos maiores do país ali. Então, se permita pensar, cogitar. Cuidado, e tem que ter muito cuidado com isso, e às vezes muita gente rancorosa por não ter o teletrabalho. Cara, depois, beleza, não tem, esse é o fato, aí você decide. Vou, não vou, quero, não quero. Sim. Quando você passa, aí você vai para a associação, tenta mudar e tal, aí você tenta ali fazer o que você quiser. Mas tem que aceitar, às vezes, que a realidade ela não vai se adequar a toda a sua forma de pensar. Ninguém é obrigado a fazer concurso. Ninguém é obrigado a sair de casa. Agora, se você quer pagar o preço para fazer isso, faça essa análise prévia que está discutindo. Isso eu acho bacana, porque pouca gente conversa sobre isso, né? É uma decisão que fica muito no raso do teletrabalho, tem, não tem e tal, a análise acabou, tem, não tem. Não, as coisas mudam pra caramba, sacou? Tem uma visão de futuro, né? As coisas mudam, tudo muda, sabe? Daqui a pouco, pô, a gente não imaginava que a gente fosse ter teletrabalho na PGE São Paulo. A gente não imaginava antes da pandemia. E hoje em dia tem um teletrabalho regulamentado. E tem várias outras instituições que vai mudando de acordo com... Então, assim, eu acho que o principal é ter uma visão de futuro, o que você quer. Se você quer estar perto de alguma pessoa especial. Pô, se você tem um filho, às vezes você é divorciado, quer ficar perto da sua família. Pô, ao invés de você estudar para uma prova em outro estado que vai gerar um problema, estuda uma prova de município aqui. E aí você passa, e aí você continua estudando, espera o seu concurso abrir. Então, a gente tem várias opções. O que é importante é traçar uma linha de objetivo de curto, de médio, de longo prazo, sabe? Não pode chegar e ficar só pensando nos editais que estão abertos no momento. Tem que sempre pensar no que está para abrir. Tanto que é muito importante esse tipo de informação que professores em geral passam, sabe? Tipo assim, esse edital está aberto, mas esse aqui já tem banca conformada, esse aqui está precisando de gente, porque a pessoa se organiza para o futuro. A gente já traz as provas antigas, a gente já traz quais são os editais, o que cai na prova, e a pessoa consegue traçar com mais objetividade assim, o que ela tem que fazer nos próximos meses para não ficar correndo atrás do próximo edital. Lucas, a gente está chegando no final, aqui na reta final do nosso podcast. Eu queria te fazer uma pergunta em relação aos principais erros que você vê da galera cometendo estudo para concurso. Aí pode fazer um paralelo também da, entre aspas, nossa época, quando a gente estudava, vamos dizer assim. Se mudou muita coisa. Qual foi o seu principal erro? Cara, o meu principal erro, eu queria avançar a todo custo e desconsiderava a revisão, na minha visão. Então, Henrique. Em alguns momentos, eu fiz outros concursos sem ser advocacia pública. Sim.
entendeu? E que fugia. Por exemplo, eu estudei no concurso de delegado do Rio Grande do Norte, delegado do Distrito Federal. Eu não sei direito penal, Já também não gosto Distrito igual Federal a você. na sua época? Não gosto de direito penal, não gosto de processo penal. Sim. Então, assim, não tinha muito sentido. Então, eu via uma oportunidade e corria ali para estudar, entendeu? Sim. Eu acho que esse foi um dos erros principais, de não focar especificamente na carreira que eu queria, que era a advocacia pública. Cara, na minha época, o meu maior erro foi não ler lei seca. Sei lá, lá no Rio de Janeiro, a gente tem esse papo de que, poxa, todo mundo estuda para procuradoria, pensa na PGA e PGM do Rio de Janeiro, que são provas discursivas. E eu nunca tive essa tara, sabe? Porque eu sempre falei, cara, aqui é muito específico, na real eu quero abrir meu leque, eu quero estudar para várias coisas, e se tiver essa prova, eu vou fazer. E eu demorei muito tempo para perceber que para as outras provas era muito importante estudar lei seca, e eu ficava muito na questão doutrina, livro, tal, não sei o que, jurisprudência, mas não pegava lei seca. Quando eu comecei a ler lei seca com regularidade, foi tipo 3 meses antes da PGA São Paulo, mas foi algo que foi determinante, eu acho, para minha aprovação, assim, sabe? Fui muito abençoado nisso. Mas, assim, em geral, o que eu acho que são alguns erros de concurso? Vamos lá. Primeiro erro sobre essa questão de edital. Não escolher uma linha de edital que você vai seguir. A minha primeira decisão de concurso público foi a mais importante da minha vida, que foi não estudar penal e processo penal. Mas, meu, se tivesse prova, cobrasse penal e processo penal, eu não ia estudar. Eu podia até fazer, mas não estudava. Porque eu falei, cara, não quero estudar isso. Eu vou escolher outras matérias para estudar, porque na minha carreira de procuradoria não estuda isso. Acho que isso aqui é muito importante. Uma dica que é muito importante, não ficar trocando de material. Tinha um professor meu que falava assim, ó, livro bom é livro lido. Quase que todos os livros que você pegar para concurso, abre um site aí de cursinho e você bota aí livros de preparação de direito administrativo para concurso. Se você tiver ele na sua mão e decorado na hora da prova, você consegue ser aprovado com o conteúdo ali. Ah, um é perfeito, outro é melhor, outro é melhor. Cara, se você já tem um que está lido, continua nele. Valoriza o que você já fez para você não desperdiçar tempo. Porque quando você troca de um livro para o outro, você perde memória visual, você perde tempo que você demorou para grifar, para você compreender. Então, livro bom é livro lido. Valorize o que você já fez. Uma outra coisa importante. Tem que ter uma organização diária de estudo. Tem que chegar e saber o que você vai fazer todos os dias. Eu sempre falo que a pessoa tem que criar uma rotina de estudos e essa rotina tem que ser algo reproduzido todos os dias. Ah, eu vou acordar todo dia, tomar café, sentar e estudar tal matéria. Eu vou acordar todo dia, depois eu vou tomar café, vou estudar essa matéria, eu vou para o almoço, depois eu volto para estudar tal matéria. Você ficar tentando mudar todos os dias o horário que você faz de estudo, cara, é algo muito difícil. Você consegue, às vezes, levar isso enquanto sua força de vontade e seu foco tão bons, só que quando você perde o foco, encontra algum tipo de dificuldade, você sai muito fácil do eixo ali. Eu acho que são essas principais, sabe? E quando você está estudando, cara, sempre pensa no futuro. Sempre pensa em preparar um material para o futuro. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, para aula em vídeo, cara, é só quando você não conseguiu compreender bem, quando você está no momento que você não consegue estudar por material escrito, está dirigindo, você coloca um áudio, por exemplo, você escuta um podcast com algum tipo de conteúdo jurídico, é legal. Tá lavando louça, pode assistir uma aula. Só que se você tem o tempo, cara, é melhor o material escrito. Por quê? Porque você tem que se preparar para o futuro. A grande dificuldade do vídeo é o quê? Você assiste o vídeo. Como é que você vai fazer para revisar? Vai assistir de novo no 1.5? Não funciona muito bem. A melhor coisa do material escrito é que você prepara para o futuro. Você faz grifos, você faz o seu resumo, você faz seus mapas mentais. Quando você tem que revisar, você já faz um estudo melhor, você já está pegando algo reduzido. Então, acho que sempre tem que pensar no futuro na hora de fazer a reta final. E aqui nessa linha de edital, cara, não ficar correndo de edital a edital, porque tempo estudando coisa específica, legislação, lei seca do local, por exemplo, é um tempo desperdiçado. Então eu diria que assim, escolha bem seus editais para você não ficar nessa rodinha de próximo edital, fazendo só revisão de véspera, fazendo só estudo de reta final e só vendo material resumido, porque você tem que ter um estudo base. Sempre que possível, volte no estudo base. Sempre que possível, prepare material para o futuro nas matérias que você não tem ainda, porque isso você vai colher frutos lá na frente. Perfeito. Muito bom. Lucas Pessoa Moreira. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Meu amigo, eu estava com saudade de você. Também, cara. A gente já almoçou junto, resenhou aqui. Né? O que você está vendo aqui na câmera, essa brincadeira entre a gente aqui, é algo real que já existe há mais de 10 anos. Faz tempo. Algo filtrado, né? Que filtrado. A gente tem que filtrar algumas coisinhas ali. Esse aqui falou do DF, saiu um pouquinho do limite e tal, e a gente vai brincando assim, né? Porque foi muito bacana, muito bom te reencontrar. A gente tem uma relação
que já dura muito tempo e tava com saudade mesmo, a distância ali, a vida vai levando a gente para um lado e para o outro, né? Mas fica um convite ali, traga a sua digníssima, seus pirralhinhos também para a gente fazer um churrasco, bater um papo aqui que vai ser muito bacana e obrigado aqui pela sua presença no APGCast. Obrigado, cara, pelo convite. Fico feliz pra caramba de encontrar vocês. Estava com saudade, gosto muito de vocês demais. mesmo. E parabéns, cara. Parabéns pelo curso, pelo projeto, pelo cast, por tudo que vocês estão construindo aí, cara, que eu acho que é algo importante. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa missão de tentar ajudar as pessoas a serem aprovadas e ser sincero. Acho que vocês são bem sinceros e a gente tem que tentar evitar que as pessoas percam tempo de vida. A vida é muito preciosa. Acho que a gente tem muito isso em comum. A gente valoriza muito a vida e do que como é bom ter tempo para fazer coisas boas. Então, vamos tentar poupar o tempo dos nossos alunos, para eles, se vai estudar, estude de forma adequada, se vai fazer as coisas, fazer bem feito com com material adequado, com uma metodologia certa, para não ficar, sofrendo, porque a gente sabe que, é difícil estudar para concurso. O cara, eu sempre faço essas conversas de forma bem informal, porque o cara fica sozinho às vezes, sabe? Ele se vê meio sozinho nessa jornada, então a gente tentar contribuir de várias formas aí para o cara se sentir fazendo parte de algo que muita gente já passou e que vai alcançar uma vida feliz pra caramba, é excelente, sabe? Vocês estão super bem aqui e foi muito bom estar com vocês. Bom demais, velho. Valeu, meu bem, Henriqueta, obrigado. Obrigado, Rodrigão. Até a próxima, até um novo episódio do APGCast, a gente espera. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, Aprovação PG, se tá vendo pelo Spotify também, nos siga sempre, vai mandando pra galera que tá estudando para concurso de procuradoria, porque aqui é papo da vida real de quem viveu o campo de batalha. Até a próxima, muito obrigado.